A enxaqueca ou dor de cabeça são queixas muito comuns entre as pessoas. Eu, por exemplo, de vez em quando tenho as minhas. E a gente trouxe algumas dúvidas para esclarecer com um especialista. O Dr. Antônio Stefano Nascimbem é neurologista e recebe um Simples Assim. Doutor, muito obrigada por atender a gente. Como eu disse, dor de cabeça e até mesmo enxaqueca têm sido cada vez mais queixas recorrentes. Com certeza. Obrigado a vocês pela oportunidade e de estar aqui com vocês, é um prazer. Com certeza, enxaqueca, ou a famosa dor de cabeça, né? É uma das queixas mais comuns hoje no consultório da neurologia. E essas dores que as pessoas relatam, como é que a gente identifica uma dor de cabeça como algo preocupante a ponto de me levar para o médico? A enxaqueca, no geral, não tem nenhum exame específico que nós fazemos para diagnosticar a enxaqueca, tá? Nós sabemos que a enxaqueca pelos sintomas que o paciente relatam para nós. Que são tá? quais? Geralmente, tá? É uma enxaqueca recorrente, tá? 1, 2 vezes a semana ou até mais, tá? Geralmente ou de um lado, né, hemicraniano, nós chamamos de um lado direito ou do lado esquerdo do cérebro, tá? Ou a cabeça inteira, que pulsa, lateja, forte, tá? Às vezes associado com algum tipo de alimento ou algum outro fator desencadeante, por exemplo, insônia. Essas são as queixas, esses são os principais sintomas da enxaqueca. O que é que difere uma dor de cabeça comum de uma enxaqueca? A dor de cabeça comum, a enxaqueca, como você falou, é primária, nós chamamos, certo? Não está associado com nenhuma outra patologia, tá? A dor de cabeça comum, tá? Pode ser às vezes por uma gripe, um resfriado, às vezes uma sinusite, tá? Ajuda a ter essa dor. Ajuda a ter uma dor de cabeça comum, tá? Agora, a intensidade dessa dor determina se ela é de fato uma enxaqueca ou não? Sim, a enxaqueca geralmente tem uma intensidade forte, tá? Às vezes até o paciente se preocupa muito com essa dor de cabeça, acha, né, que pode ser um tumor ou um famoso aneurisma, né? Tá? Mas não, tá? Pelos sintomas nós sabemos que é uma enxaqueca. Ou às vezes ele pode achar que é por conta da pressão arterial que tenha subido, com certeza. Ou algo assim, também pode ser, doutor? Pode ser. E essas queixas são mais comuns entre os homens ou as mulheres? Mulheres, geralmente mulher em idade fértil. Tá? Quando tem o período menstrual, exatamente, quando tem a variação hormonal, exatamente. E aí essas dores são tratadas de que maneira? Então a enxaqueca, nós chamamos de migrânia, tá? Nós temos dois tipos de tratamento para fazer. Geralmente, tá? Quando a enxaqueca é de vez em quando, esporadicamente, menor que uma vez por semana, é medicação na hora da dor, tá? Quando a dor de cabeça está vindo mais que uma vez por semana, mais que 1, 2 vezes por semana, nós temos determinadas medicações que nós chamamos de profilático. Então seria uma medicação de uso diário para evitar que tenha dor, tá? Hoje ainda tem uns tratamentos mais modernos, tá? Que está lançando no Brasil atualmente agora, que são algumas injeções subcutâneas, uma vez mensal, para prevenir, a enxaqueca. Só que esse tratamento ainda está em teste. Não está em teste, mas tem um alto custo. Muito caro ainda. Muito caro, então não está disponível, não está muito disponível para a população em geral pelo custo. Nestes casos, esse tipo de tratamento já pode se indicar para aquelas pessoas que ficam prostradas mesmo com a dor de geralmente cabeça, esse tratamento nós indicamos para uma enxaqueca crônica, tá? Sim. Que já tentou outros tratamentos e não se adaptou. O Dr. Stefano falou sobre alguns alimentos que podem desencadear. E recentemente a gente teve no Simples Assim algumas perguntas de telespectadores que relatam que após comer determinados alimentos tem dor de cabeça. Por exemplo, café e chocolate. Isso é verdade? É verdade. Mesmo? A enxaqueca ela tem alguns fatores desencadeantes. Período menstrual em mulher, tá? Não dormir bem à noite, uma pouca quantidade de sono, tá? Estresse, cansaço e alimentos, tá? Alimentos, o que nós geralmente orientamos, tá? Derivados do leite, principalmente queijo mais forte, mais amarelo, tipo aqueles mais gordurosos. Exatamente, tipo gorgonzola, queijo prato, às vezes queijo branco, e cota menos, tá? Embutido de salame, mortadela, tá? Evitar isso também. Também, molho de tomate, mas eu sempre oriento, isso é muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. Porque às vezes para um não dá, não dá e para o outro dá. Tá. Exatamente. O café, muitas pessoas relatam que o café dá dor de cabeça, enquanto que eu conheço pessoas que dizem que se não tomar o café de manhã, fica com dor de cabeça. Exatamente. E aí, como é que avalia isso? Por isso que eu falei, a questão alimentar para enxaqueca é muito pessoal.
Muito particular. Muito particular, e exatamente. quando uma pessoa vai fazer um tratamento, doutor Stefano, tudo isso tem que ser levado em conta, tudo isso tem que ser observado. Com certeza. Não dá para dizer que trata de um dia para o outro. Não traz de um dia para o outro. E eu geralmente oriento a questão alimentar, mas eu falo assim, não é que para evitar certos alimentos, certo? Mas é para observar o que pode estar relacionado e assim, e é claro, né? Estando relacionado, tentar evitar na medida do possível. A atividade física ajuda a combater dor de cabeça, contribui para não termos dor de cabeça ou algum tipo de enxaqueca, por exemplo? A enxaqueca, em alguns pacientes, contribui para evitar não, mas em alguns pacientes ela dá a enxaqueca. Provoca a enxaqueca, exatamente. E vai ter gente que não gosta de atividade física. Já vai dar desculpa. Com certeza. A enxaqueca pode acontecer, pode dar em crianças também? Também pode. A partir de 7, 8 anos, a criança pode ter sim. Eu tenho filhos e muitas vezes, quando uns meninos que se queixavam, eu ficava imaginando se era algo que comeu, ou porque não dormiu, computador em excesso, ou até mesmo algum problema de visão. O que em cada uma dessas coisas que eu falei pode ter a ver com a dor de cabeça, doutor? Visão, geralmente, né, tem esse, vamos falar assim, essa questão, né? Todo mundo fala assim, crença popular de que visão curta dá dor de cabeça. O problema visual que mais dá dor de cabeça seria o astigmatismo, tá? Miopia, hipermetropia geralmente não está associado com dor de cabeça, tá? E como nós sabemos que a enxaqueca, né, exatamente pelo que eu falei no começo da entrevista, pelo tipo de sintomas, pelo tipo de dor de cabeça que vai perceber. Exatamente. A exposição àquelas luzes de computador, também, de tablet, de celular, podem fazer mal? Lugares muito iluminados, né? Luz muito próxima, por uma exposição muito prolongada, pode estar relacionado sim com ser um fator desencadeante. Sim. E tudo isso a gente tem observado, doutor? Com certeza. E na dúvida, procurar um especialista. A gente gosta de se automedicar. Aqueles analgésicos que a gente tem muito à mão, né? Todos assim, em bandejinhas muito expostas em farmácias e drogarias, por exemplo, e a gente vai sempre abrindo mão disso. Até que ponto eu posso tomar isso sem estar orientada, sem estar com uma receita, ou até que ponto isso pode ser prejudicial? Eu acho que principalmente você, se for, claro, esporadicamente, um analgésico ou outro não vai te atrapalhar, não vai fazer mal nenhum, a não ser que tenha alguma alergia, algum problema medicamentoso, né? Porém, se está com uma dor de cabeça muito frequente, uma dor de cabeça diferente da que você costuma ter, tá? Aí sim, eu acho que tem que procurar um especialista, tá? Até porque o uso muito constante de analgésicos, tá? Isso pode piorar a tua enxaqueca, tá? Então, aí que seria que nós temos que fazer o tratamento profilático para evitar que tenha dor de cabeça e não só tomar o analgésico na hora da dor de cabeça. E o que funcionou para minha vizinha não vai funcionar para mim, ou talvez funcione, mas não é certeza. Doutor, muito obrigada pelas explicações e pelas orientações. Obrigado a vocês.